Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa master aula sobre compulsão alimentar. Preparei essa aula justamente porque muitas pessoas me mandam caixinha lá no Instagram falando: "Si, como é que eu faço para emagrecer? Eu tenho compulsão alimentar e parece que nada que eu faço adianta. Eu tento fazer dieta, fico certinho na dieta por uma semana. Na semana seguinte eu já tô com várias crises de compulsão, não tô conseguindo." E aí eu preparei essa master aula, né? Primeiros passos para te ajudar a vencer a compulsão alimentar e emagrecer, tá? Hoje eu vou te apresentar aqui os passos iniciais, o que você precisa fazer, o que eu geralmente faço, né, com os meus pacientes no consultório, tá? E no final eu vou te explicar um pouquinho sobre como funciona o tratamento da compulsão alimentar e te disponibilizar um link caso você queira fazer o tratamento comigo, tá? Mas fica até o final que muita coisa boa aqui vai acontecer, eu vou te mostrar muita coisa, tá? Então não saia daí. Vamos lá. Quatro elementos chaves para o transtorno de compulsão alimentar, tá? Para você vencer o transtorno de compulsão alimentar. Primeira coisa, tá? Consciência alimentar. Então, quem não tem consciência alimentar dificilmente vai conseguir se livrar da compulsão alimentar. Isso é algo que tem que ser batido, assim, maciçamente no tratamento para que você consiga não só vencer o transtorno de compulsão alimentar, quanto manter ali uma faixa de peso quando você chegar na fase de manutenção do peso perdido. Calma, que ao longo da aula aqui eu vou te apresentar, né, te mostrar o que seria essa consciência alimentar e por que ela é importante. Dois, a regulação emocional, né, que é aquilo de você saber lidar com suas emoções para não descontá-las na comida. A mudança cognitiva precisa acontecer, porque como eu vou te mostrar aqui, as pessoas com compulsão alimentar, elas têm pensamentos característicos do transtorno, né? Uma forma de enxergar o mundo muito característica do transtorno. E isso também precisa ser mudado, né? A forma como você interpreta as situações, a sua relação com a comida, os seus pensamentos, as suas crenças, isso precisa mudar. E a mudança comportamental. De nada adianta a gente mudar, desenvolver crença alimentar, regulação emocional, mudança cognitiva, se você não colocar em prática, se você não partir para ação. Então, dentro do tratamento, nós também temos a parte de mudança comportamental, as estratégias específicas para te ajudar a entrar em ação. Vamos falar agora um pouquinho do transtorno, né? Do que é o transtorno de compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar é um transtorno mental, tá? Assim como a depressão, a ansiedade, é um transtorno mental, é uma doença, tá? Isso tem que ser enfatizado porque muita gente acha que compulsão alimentar é exagero. Não é. Você vai entender aqui por que não é. Só que é um transtorno de ordem alimentar. Então, dentro dos transtornos alimentares, né, na psiquiatria, na psicologia, né, na psicopatologia, nós classificamos os transtornos em algumas, né, classes, digamos assim. Estou falando de uma forma aqui bem leiga, porque eu sei que a maioria que vai assistir essa aula master aqui não é profissional, não é da área, é para o público leigo mesmo, tá? Então, dentro dessas classes, tem a classe dos transtornos alimentares, né? Que são a compulsão alimentar, a bulimia, anorexia, né? Transtornos não especificados e por aí vai. Tem alguns outros, tá? Mas hoje a gente vai focar em compulsão alimentar. Não é apenas um exagero, diferente do que muitas pessoas falam, né? Não é aquilo de você ir num churrasco no final de semana e comer até se sentir desconfortável. Não, não é isso, tá? Compulsão alimentar é algo muito sério, é um transtorno que não ocorre uma vez aqui, outra ali, tá? Acontece por episódios. Tem uma série de critérios diagnósticos que você tem que preencher, digamos assim, para que se caracterize um transtorno. Não é gula e nem falta de força de vontade. Pode levar à obesidade, sobrepeso e outros transtornos alimentares. Por que eu botei isso aqui de outros transtornos alimentares? Não é incomum que o paciente com compulsão alimentar depois venha a ter bulimia, tá? E ele ir passando assim de um transtorno alimentar para outro. Infelizmente, isso é comum, né? Em alguns casos, se o tratamento não for feito ali direitinho, se não houver um acompanhamento, né? Um paciente com compulsão alimentar pode migrar para outros transtornos alimentares. E também pode estar em comorbidade com um ou mais de um transtorno mental.
como o transtorno bipolar de humor, a depressão, a ansiedade. O que isso quer dizer, né? Que uma pessoa que tem um transtorno de compulsão alimentar, ela pode ter depressão ao mesmo tempo, transtornos de ansiedade ao mesmo tempo, né? Ela pode ter um ou mais transtornos em comorbidade, né, coexistindo, né? Então, isso é uma coisa também muito interessante da gente enfatizar, né? Porque se você tem compulsão alimentar, para você tratar o transtorno, se você tiver, por exemplo, uma depressão severa, primeiro você precisa tratar essa depressão severa e depois iniciar o tratamento da compulsão alimentar. Porque aqui a gente vai pelo que é mais prejudicial, né? Então, se a depressão severa faz com que o meu paciente não saia da cama, né, fique pensando em suicídio, entre outros sintomas aí da depressão, ele não vai conseguir implementar as técnicas e estratégias características para a compulsão alimentar, tá? Então, é importante que você seja avaliado e tratado por um psicólogo da terapia cognitivo-comportamental, justamente para ter essa avaliação se você tem só compulsão alimentar ou se você tem outros problemas psicológicos que também estão influenciando na manutenção desse transtorno. Tá? É de causa multifatorial. O que isso significa, né? Não tem uma só causa, tá? Não, em transtornos alimentares não tem algo que a gente possa dizer assim, ó, foi aquilo ali que deixou ele com compulsão alimentar, tá? Diferente, né, de outras doenças, né, por exemplo, doenças como câncer, como, né, outras doenças da medicina, os transtornos mentais, eles têm causas multifatoriais, a gente não consegue dizer uma única coisa que causou aquilo, tá? Então, o que a gente sabe até agora, né, do ponto de vista científico, é que aspectos ambientais, genéticos, história de vida acabam influenciando, tá, no desenvolvimento desse transtorno, entre outras coisas que também podem influenciar, tá? Então vamos lá, sintomas. Eu vou descrever aqui para você o que o DSM traz sobre transtorno de compulsão alimentar, para que você entenda se você se identifica ou não com esses sinais e sintomas que eu vou te apresentar aqui e busque um psicólogo para te avaliar, para te dar um diagnóstico certinho, né? Porque você não pode se diagnosticar, você precisa procurar um profissional. O que eu vou te mostrar aqui não é o suficiente para você se autodiagnosticar, ok? Você precisa procurar um profissional. Mas já é importante você saber se você se identifica ou não para que você busque ajuda. Durante um episódio de compulsão, né, o que acontece? As pessoas comem uma quantidade de alimentos muito maior do que a maioria das pessoas comeria em um período de tempo semelhante sob circunstâncias similares. Durante e após o episódio compulsivo, as pessoas se sentem como se tivesse perdido o controle. Essa sensação de falta de controle é muito característica da compulsão alimentar. A pessoa realmente ela não sente que ela tem controle sobre parar de comer ou de evitar, né, um episódio de compulsão. Ela realmente se sente fora de controle. A compulsão alimentar não é acompanhada de purgação. O que é purgação, gente? Indução de vômito, mau uso de laxantes, diuréticos e por aí vai. Então, se você come e você vai lá e provoca vômito, isso é uma estratégia compensatória, tá? É uma purgação. Se você come, se você teve um episódio de compulsão alimentar e aí você vai, eu vou tomar laxante, né, para me sentir aliviada disso aqui tudo que eu comi. Aí você também tá purgando. E a compulsão alimentar aliada à purgação é o que caracteriza a bulimia e não a compulsão alimentar, tá? Na compulsão alimentar, o paciente não faz purgação, ele só tem os episódios de compulsão e é isso, tá? Ele não tenta se livrar daquilo que ele comeu. Isso é característico da bulimia. Exercício físico em excesso ou jejum, né? Tem aqui também, completando aqui a questão da purgação. A compulsão alimentar é episódica, não envolve comer em excesso constantemente. Ou seja, aquela pessoa que fica beliscando ali o dia inteiro, eu tenho compulsão alimentar, porque eu não paro de comer, eu preciso sempre estar mastigando alguma coisa. Aí eu pego um pãozinho aqui, eu pego um chocolatinho ali, que é aquela pessoa que vai beliscando. Isso não é a compulsão alimentar, tá? A compulsão alimentar, ela acontece por episódios. E você vai entender como é que é um episódio de compulsão alimentar.
As pessoas com esse distúrbio geralmente... Opa, pausei sem querer aqui. As pessoas com esse distúrbio ficam geralmente incomodadas com ele. Depressão leve a moderada e preocupação com a forma e peso corporal. Então, uma pessoa com compulsão alimentar, o maior medo dela, assim, o terror dela é ver que ela está engordando, mas ao mesmo tempo ela vê que ela não tem controle sobre aquela situação, que ela não consegue parar de comer, tá? Então ela tem uma preocupação excessiva com isso. É por isso que depois do episódio de compulsão, que ela vê o que ela fez, né? Ela fica, meu Deus, é dessa forma, quando que isso vai acabar? Eu nunca vou conseguir emagrecer desse jeito, eu tô cada vez mais gorda. Por isso que vem, tá, uma depressão leve, digamos assim, né? Pensamentos muito depressivos. São mais comuns em pessoas obesas com transtorno de compulsão alimentar do que em pessoas com peso similar sem compulsão alimentar. Ou seja, essa depressão leve não está presente em pacientes, por exemplo, que são obesos, mas não têm compulsão alimentar, tá? Os pacientes que são obesos e comem em excesso, enfim, né? São obesos, mas não têm a compulsão, não têm esses episódios, é mais difícil deles se sentirem assim depois de comer. Sintomas. Os pacientes têm sensação de falta de controle em relação à alimentação. Esse aí é um dos principais sintomas, tá? Além disso, ele precisa ter 3 ou mais dos seguintes sintomas presentes: comer muito mais rápido do que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades de alimento quando não se sentindo fisicamente com fome, ou seja, não está com fome, mas come até dizer chega. Comer sozinho por vergonha, né? Então é muito comum isso também. O paciente ele não come na presença de outras pessoas, não tem episódio de compulsão na presença de outras pessoas, ele se controla até que ele possa fazer isso quando ele estiver sozinho, justamente por causa da vergonha, tá? Ele não tem coragem de fazer isso na frente de outras pessoas. Sentir-se nauseado, deprimido ou culpado depois de comer excessivamente. O transtorno de compulsão alimentar é diferenciado da bulimia, aquilo que eu expliquei para vocês, né? Que também envolve episódio de compulsão, mas tem ali as estratégias compensatórias, tá? Os comportamentos compensatórios. O que as pessoas fazem de errado que mantém e agrava o transtorno, tá? Isso aqui. Então, assim, você teve agora um panorama geral dos sinais e sintomas, tá? Se você se identifica com isso, é sinal de que você precisa, assim, de ajuda. E aí, agora eu quero mostrar para você coisas que as pessoas percebem. Assim, eu percebi que a minha alimentação não tá boa, eu percebi que eu tenho algum problema alimentar. Não sei o que que é, mas tem um problema alimentar. Não sei exatamente se é a compulsão, mas eu sei que eu tenho. Mas aí eu vou continuar fazendo dietas restritivas, eu vou continuar fazendo atividade física em excesso depois que eu percebi que eu comi muito. Tudo isso é disfuncional e pode manter o seu transtorno alimentar ou agravar, te levar a ter um transtorno de compulsão alimentar, tá? Então, seguir dietas muito restritivas, usar a atividade física como estratégia compensatória, isso não é bom, tá? Então eu comia, mas depois eu vou passar 2 horas na academia, 3 horas na academia. Isso não é saudável, não é uma atitude saudável. Pular refeições por se sentir culpada pelo que comeu, né? Então, comi muito no jantar, amanhã de manhã eu não vou tomar café da manhã, eu vou ficar em jejum até a hora que eu sentir fome de novo, né? E aí isso é pior porque a pessoa, quando ela para comer, ela tá morrendo de fome e ela não consegue se controlar. Isso pode dar início a um outro episódio de compulsão, tá? Não ter um padrão regular de alimentação, ou seja, a pessoa come a hora que quiser, a hora que der. Ela não presta atenção assim, na quantidade, nem em horários, nem na própria sensação de fome dela e de saciedade. Ela não respeita nada. Ela não tem um padrão alimentar, não tem um padrão regular de alimentação. Se pesar todos os dias ou com muita frequência, isso é uma coisa também que agrava, tá? Principalmente os sintomas e os pensamentos depressivos, né? Porque o paciente, ele não sabe interpretar o que ele vê na balança e tudo ali ele acha que é uma catástrofe, né? Então, se ele viu que ele ganhou 1 quilo de ontem para hoje, não, por exemplo, no final de semana apareceu ali 1 quilo a mais.
ele não considera que pode ser retenção de líquido, ele não considera uma série de coisas que estão relacionadas ali àquele número na balança. Ele acha que ele engordou, que aquilo ali é gordura corporal, e por isso aí ele já fica mais triste ainda, enfim. E aí essa pesagem obsessiva, né, digamos assim, todo santo dia, não leva a lugar nenhum, só piora, só agrava o transtorno. Não cuidar do sono, tá? Os pacientes dormem muito mal, vivem estressados, e a questão do sono também, se você não cuidar, você sentir mais vontade ainda de comer alimentos ricos em energia, né, em açúcar, carboidrato. Então, não cuidar do sono é também um fator que agrava, sim, se você já tiver um problema alimentar. Isso é para qualquer pessoa, tá? Não é só para quem tem compulsão alimentar, não. Se você não dorme bem, isso afeta o seu humor, a sua alimentação, várias coisas, tá? Não procurar ajuda por achar que não tem mais jeito. Isso aqui é o pior de tudo, né? Quando o paciente ele acha que ninguém mais no mundo pode ajudar ele, que ele não tem mais jeito, quando ele para de procurar profissionais que ele se identifica, ou então, né, que usam um método que é realmente comprovado, que funciona, quando ele para de tentar achar um profissional, né, que ele se identifique e que ele tenha resultado, aí ferrou, né? Desculpem essa expressão, mas ferrou. Porque não tem como ele se ajudar sozinho, sabe? Isso não é o tipo de coisa que some, vai embora, né? Um transtorno mental, ele pode mudar de acordo com determinados períodos da sua vida, né? Mas ele não foi embora completamente se você não tratar. Tem tratamento e é possível viver sem os episódios de compulsão. Aí eu coloquei aqui, caso Lara Nesteruk, não sei se vocês conhecem a Lara Nesteruk, ela é uma nutricionista aí, super famosa no Instagram, e ela sempre falou sobre o transtorno de compulsão alimentar, né, que ela já tratou, já tá bem, já tá ótima, mas ela fala, ela já comeu comida do lixo, ela fala como que era para ela e como foi importante, né, o tratamento com a medicação e com o psicólogo especializado em como transtornos, né, alimentares. Então, se você quer ter esperança, poxa, eu vi que tem alguém que superou o transtorno de compulsão alimentar, ainda conseguiu emagrecer, a Lara é uma boa pessoa para você se inspirar. Depois dá uma pesquisada se você ainda não conhece ela, tá? Nos destaques dela ali ela fala um pouco sobre como ela enfrentou esse desafio, né? Porque o tratamento da compulsão alimentar é um desafio. E aí é bom para você se inspirar, né? Quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, quando a gente quer vencer algum desafio, a gente precisa se inspirar. Então tá, aí aqui eu coloquei o ciclo da compulsão alimentar, tá? O ciclo da compulsão alimentar se inicia bem cedo na maioria dos casos, ou seja, na adolescência, tá? É bem raro que isso ocorra assim já na vida adulta. A maioria dos casos já acontece na adolescência. Tenta sempre sair dele. O que acontece, né? O paciente fica preso nesse ciclo e por não sair e por não saber como sair, ele fica preso ali nas dietas, né, e nas restrições que ele tenta fazer. Então, o paciente ele tem uma desregulação emocional, né? Ele desconta da comida frustrações que ele tem, sentimentos, desconfortos, uma série de coisas, né? E aí isso faz com que ele entre em compulsão alimentar. Aqui está o ciclo da compulsão. Então, o que geralmente acontece, né? A pessoa começa a pensar, ela tem a mentalidade de dieta, que é aquilo de, ó, me acho gorda, então, para eu emagrecer, eu tenho que me restringir, né? A mentalidade de dieta basicamente é isso. Para eu emagrecer, eu tenho que me restringir, eu tenho que cortar coisas da minha alimentação. E aí ela começa a fazer dietas malucas, dietas muito restritivas, né? Ela se restringe ao máximo, tá? E aí no começo dessas dietas ela tá animada. Não, agora vai, eu tenho certeza que vai. Ela tem uma falsa sensação de autocontrole, porque ela quer acreditar muito que vai dar certo, tá? Vê alguns alimentos como proibidos, isso aqui também é muito característico, né? Então a pessoa fala, agora eu não posso mais pão, eu não posso mais comer macarrão, eu não posso mais comer, sei lá, ela se restringe porque tem alimentos ali que são vilões, né? Que engordam. Uma falsa sensação de que vai estar em controle, como eu disse, né? E aí ela começa a dieta. Logo depois, né? Aí
uns dias depois, ou um dia depois, isso aí vai variar, a pessoa não consegue se controlar e se revolta contra as próprias regras que se impôs, né? Então, eu me impus um monte de regra, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que fazer jejum por não sei quantas horas, eu tenho que fazer a dieta de não sei que lá das quantas, e aí eu chego um momento que eu fico revoltada com isso, né? Porque o nível de restrição é muito alto, muito difícil uma pessoa conseguir manter. Ela se sente frustrada, né? Ai, mas eu também não, eu queria comer como todo mundo, né? Ela começa a pensar várias coisas e se sente frustrada, cansada daquilo, cansada dessas regras, né, que ela se impôs, né? E resolve chutar o balde. Diz, dane-se, vou sair da dieta. Aí sai uma vez e aí depois pensa, já que eu saí da dieta, agora eu estraguei tudo, nunca mais eu vou conseguir emagrecer. Logo depois disso, né, ela desiste das restrições e do processo de emagrecimento. Então, isso aqui acontece num dia, e nos dias seguintes, né, que ela chutou o balde, né, ela continua ali exagerando. Então, ela desiste das restrições e do processo de emagrecimento, ela desiste de tudo temporariamente, tá? Ela come excessivamente, né? E volta a ter os episódios de compulsão, engorda mais, se sente mal e come para se confortar, né? Então, quanto mais ela fica com raiva dela mesma, mais triste ela fica, mais ela come, né? Porque é a maneira que ela tem, que ela aprendeu que ela pode regular as emoções dela. E aí ela volta, tá, à consciência, em algum momento aí ela vai voltar à consciência e vai perceber que não vale a pena viver comendo assim, tá? Geralmente as pessoas ficam aí um tempo nessa de, não vou, não quero mais saber de nada, não sei o quê, e aí depois dá um estalo de lucidez, ela volta e pensa, não posso continuar desse jeito, eu tenho que mudar, e aí vem aquela sensação de urgência, né? Eu tenho que mudar urgentemente, aí o ciclo ele começa de novo. Tá? E vai aqui, aí para aqui, aí começa de novo, tá? Porque ela sente uma sensação de culpa muito grande por ter deixado chegar a esse ponto, né? E ela começa a achar que ela tem que tomar o controle, tomar as rédeas, e isso tem que ser urgente, tá? Então, por isso que esse senso de urgência, de sair logo disso, ela vou fazer outra dieta restritiva, e aí agora vai, entendeu? E volta de novo. E aqui, esse ciclo da compulsão alimentar né, geralmente existem gatilhos e situações que são desencadeantes, né? E aí eu coloquei aqui uma situação, tá? Só para você entender. Isso aqui é um nome fictício, tá? Uma situação fictícia. Ana briga com o marido, né? Então, isso aqui, a briga foi um fator desencadeante, né? Que provavelmente gerou nela ali sentimentos desconfortáveis, tá? Então, ela tem respostas emocionais, né, desreguladas, ou seja, ela sente raiva, tristeza, ela não sabe como regular isso, ela não sabe como lidar com isso, tá? E aí, na tentativa de escapar ou de evitar a vivência emocional, ela resolve pedir uma pizza para comer sozinha, tá? E aí, nisso que ela faz isso, né, vem um episódio, isso dá início a um episódio de compulsão alimentar, tá? Come uma pizza inteira sozinha, depois pede chocolate, sorvete, come pão, miojo, tudo mais que tiver em casa. Porque depois que ela come a pizza inteira sozinha, ela pensa, olha o que eu fiz comigo de novo, ai meu Deus do céu, que nojo de mim, não sei o quê. E ela continua comendo, 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 tá? Deu início a um episódio de compulsão. Ela tem um alívio muito, muito, muito temporário, tá? Seguido de um sentimento de culpa, nojo, raiva de si mesma, tá? E aí ela volta aqui a ter respostas emocionais desreguladas, né? Então, depois do episódio de compulsão, ela se sente muito pior, ela se sente mais mal, mais triste, com mais raiva de si mesma, né? Com mais raiva do marido e por aí vai. Então, o que isso aqui apresenta, né, pra gente? Que a regulação emocional, como eu falei lá no início, é muito importante. Você precisa aprender a regular as suas emoções se você quiser sair da compulsão alimentar. A compulsão alimentar, pensa num castelo de cartas. Se você tira as cartas certas, o castelo ele se desmonta por completo. E uma dessas cartas que a gente tem que tirar é a da desregulação emocional. A gente tem que aprender a regular as emoções, tá? Justamente para não chegar a um episódio de compulsão e não ficar aqui rodando nesse ciclo aqui, tá? Vamos continuar. Espero que vocês estejam gostando. O que acontece com quem tem compulsão alimentar, né? Geralmente, assim, o que eu percebo?
algumas situações muito características, né? A pessoa para de sair para determinados lugares porque ela fica vergonha do quanto engordou. Porque a compulsão alimentar faz com que as pessoas engordem muito rápido mesmo, muito rápido. Ainda mais se for mais de um episódio de compulsão por semana, né? Ela engorda muito rápido, por quê? Porque um paciente com compulsão alimentar, ele pode chegar a ingerir mais de 5.000 calorias num único episódio de compulsão alimentar, fora aquelas outras calorias do que ele já comeu normal do dia dele, né? Então, assim, a compulsão alimentar faz as pessoas engordarem muito rápido. E a pessoa se sente mal, né? As pessoas que veem, ficou ali um tempo sem ver, já olha, ela tá de outro jeito. Nossa, como fulano engordou, meu Deus! Ela tem medo que as pessoas falem esse tipo de coisa, que as pessoas pensem, né? Por mais que ninguém fale, ela tem medo das pessoas pensar, né? E aí ela deixa de sair também, as roupas já não cabem mais, já tá horrível, ela para de sair. E isso é ruim, porque aí você tira uma fonte de prazer na vida daquela pessoa, né? Nós somos seres sociáveis, nós precisamos, né, estar em conjunto, né, assim, unir com outras pessoas, fazer coisas, né, para descarregar também o nosso estresse, né, ou atividades prazerosas longe de casa. A gente precisa disso e quando isso tira, né, quando a pessoa tira isso da vida dela, ela fica ainda mais presa no transtorno. O autocuidado fica prejudicado por causa do estado emocional. Isso aqui, olha, não é todos os pacientes que ficam com o autocuidado prejudicado, não, tá? Mas 80% dos pacientes que eu já atendi ficaram com o autocuidado. Então, assim, eu paro de cuidar do meu cabelo, paro de cuidar das minhas unhas, paro de me importar com a roupa que eu tô vestindo, tá? E aí vai engordando, engordando, engordando e começa a usar só aquilo que ainda cabe e por aí vai, tá? Então ela acha até que não merece. Pra que que eu vou me cuidar se eu tô cada vez pior, né? Não, a pessoa acha que ela não merece se cuidar. E isso vai, assim, mexendo com a autoestima, ainda mais com o emocional, com o psicológico, tá? Aí eu botei aqui, né? A pessoa se veste de qualquer jeito, não se arruma, se critica excessivamente, tá? A vida sexual muitas vezes também é afetada, tá? Ela fica inativa, né? Então a pessoa, se ela tem um parceiro ali fixo, ela para de fazer sexo com ele com uma regularidade, né? Ou se ela ainda faz, ela faz para agradar, mas ela sente aquilo, é uma situação aversiva para ela, porque ela não tá se sentindo bem com ela, né? Ela não tá se sentindo bem com o corpo dela. Então, ver a outra pessoa tocando, vendo, observando, enfim, ela não se sente bem com aquilo e a vida sexual acaba sendo afetada, tá? Em muitos casos, na maioria dos casos, isso acontece. E a nossa vida sexual, apesar disso ser pouco falado, também é algo que precisa estar saudável, né? Para contribuir com o nosso bem-estar, com o nosso bem-estar físico, psicológico, vive em torno da comida e não tem momentos de prazer que não envolvam a comida, então o que é que a pessoa começa a fazer? Os momentos de lazer dela, né, quando ela não está trabalhando, vivendo a vida, é pedindo comida, saindo para restaurante para comer, fazendo passeios em que ela vai comer em algum momento em algum lugar, o foco dela gira, é a comida, sabe? Então, se tem um aniversário, a primeira coisa que ela pensa é em o que que ela vai fazer para comer, ela vive ali em torno daquilo, então o prazer da vida dela se torna a comida, tá? Muito mais do que qualquer outra coisa. O ganho de peso crescente, né, como eu falei, e as doenças muitas vezes já começam a aparecer, porque, né, não tem como, né? O paciente ele acaba prejudicando, né, a saúde dele se o transtorno não for tratado justamente pelo excesso, né, de comida. A compulsão alimentar é um transtorno muito, muito complicado, porque ele leva, né, a outros problemas, né? Existe uma saída, não existe milagre, é o que eu sempre falo para os pacientes, eles geralmente sempre leram muito em matérias, revistas, jornais, de que, faça tal coisa, que emagrecer 10 quilos em não sei quantas semanas. Essas promessas, né, muito milagrosas que não existe isso, não existe milagre, tá? O tratamento é um desafio, mas ele existe e é ótimo que ele existe.
e existe um tratamento padrão ouro, ou seja, você pode tratar a compulsão alimentar de várias formas, mas existe a melhor forma possível que a ciência já descobriu qual é, que é o tratamento padrão ouro, e eu vou te falar um pouquinho dele aqui também, depois que eu te passar os primeiros passos, tá? E o que eu vou te ensinar hoje é o que está dentro desse protocolo de tratamento padrão ouro. Então, vamos lá. Primeiro passo para a mudança, né? O que a pessoa precisa, em primeiro lugar, mudar, né? Para ter mais consciência na alimentação. A consciência alimentar, ela é super importante. Por quê? Geralmente, os pacientes, eles falam que, assim, quando eu vi, eu já comi. O que isso demonstra? Demonstra que ele não estava consciente, que ele já está no nível em que ele sente a vontade, vai lá e come, sente a vontade, vai lá e come. Ele não tem mais controle sobre os impulsos dele, tá? E à medida do tempo que você tem uma vontade, não controla o seu impulso, vai lá e come, isso vai ficar no automático, é igual escovar o dente. Você precisa ficar pensando, eu tenho que fazer para cá, depois para cá. Não, você não tem que pensar mais nisso. Já é automático. E essa questão do controle dos impulsos também fica no automático. A pessoa não simplesmente come, tá? Ela nem presta mais atenção no que está fazendo. Só depois que comeu, quando vem aquela sensação de depressão que eu te falei, que aí ela para prestar atenção, tá? A vontade vem, você só reage, né? Como eu coloquei aqui, você precisa estar mais consciente de como tem sido a sua alimentação e dos seus comportamentos alimentares, que por isso você precisa pensar antes de fazer, tá? Você precisa estar atenta à sua alimentação, isso precisa ser uma prioridade, tá? Peraí, eu preciso prestar atenção no que eu vou comer, tá? No horário, por que eu vou comer determinado alimento. Muita gente nem sabe. Pensa, fulano, por que você pegou essa bolacha aí? Porque estava aqui em cima. Só isso, entendeu? A pessoa não tem mais crítica sobre o comportamento dela, ela só está ali agindo no automático, e isso precisa mudar. Para mudar, você precisa desenvolver uma consciência alimentar. Esse é o primeiro passo, tá? Para você ter autocontrole na sua alimentação. Ter consciência do que você come, tá? Onde você come e os pensamentos e emoções que eles estão envolvidos ali no ato de comer, né? Então, se você está comendo porque você está triste, você está comendo só porque tem outras pessoas comendo em volta, você precisa estar consciente disso. Isso acontece muito no trabalho, às vezes. Tem sempre uma pessoa ali que come doce exageradamente. E aí você acaba comendo junto também só porque a pessoa está comendo, tá? Isso é algo que você faz, assim, de uma forma inconsciente. Por quê? Porque não está prestando atenção no que está fazendo, tá? Diminui Se você, né, trabalha essa consciência alimentar, você pode ter a chance de diminuir alguns episódios de compulsão alimentar, porque você vai identificar que tem alimentos, tem coisas que você faz que geralmente levam a um episódio de compulsão. Então, por exemplo, vamos supor que naquele caso lá da Ana, a Ana já parasse e pensasse, cara, se eu tô triste, se eu for pedir essa pizza agora, cara, provavelmente isso vai desengatilhar um episódio de compulsão, porque da última vez foi igualzinho, tá? Da última vez que eu pedi uma pizza com essa intenção de comer sozinha, porque eu tava me sentindo triste, eu fui até um episódio de compulsão alimentar, tá? Então, isso precisa ser pensado, tá? Para que você consiga refrear. Aí a Ana poderia ter pensado, poxa, eu não vou fazer isso, né? Então, ela poderia ter buscado qualquer outra forma, tá? Você poderia ter usado uma técnica de regulação emocional para lidar com aquele problema, tá? E aqui isso acontece por quê? Porque você é obrigada a pensar antes de fazer, tá? Só que como a Ana não estava consciente, a Ana que eu tô falando é daquele exemplo que eu dei lá nos outros slides. Ela não estava consciente, então ela simplesmente foi lá e teve um episódio de compulsão, né? Pediu a pizza e comeu. Precisamos mudar tudo que mantém o transtorno. Então, isso aqui é muito importante que você entenda, tá? Lembra do que eu falei do castelo de cartas? As cartas o castelo é o transtorno de compulsão alimentar e as cartas são os fatores que mantêm o transtorno, tá? Então, aquilo que eu falei de dieta restritiva,
aquilo é uma carta que a gente precisa mudar, porque aquilo mantém o transtorno. Você fazer dietas restritivas mantém o ciclo. Lembra do ciclo? No início ali do ciclo, tá, ó, vou fazer uma dieta restritiva porque eu tenho que emagrecer. Então, isso tem que mudar. A gente tem que tirar essa carta, tá? Você tem que começar a ter um padrão alimentar melhor, tá? E essa consciência alimentar também é uma das cartas. Segundo passo, tá? Segundo passo para identificação, o segundo passo é a identificação dos gatilhos, tá? O autoconhecimento dos gatilhos em momentos mais difíceis. O que são gatilhos? É tudo aquilo que dispara a sua vontade de comer, tá? Então, vamos supor, de novo, o exemplo que eu dei da Ana, tá? O que foi um gatilho para o episódio de compulsão que ela teve? A briga com o marido, né? A desregulação emocional em relação à raiva, à ansiedade, aquilo foi um gatilho, né? Então, já é algo que ela precisa estar atenta. Toda vez que eu brigo com meu marido, eu tendo a pensar mais em comida, a querer descontar as minhas emoções na comida. Então, eu preciso ter um plano de ação para quando isso acontecer de novo, eu saber como lidar, tá? Então, se você tem autoconhecimento sobre os seus gatilhos, e os gatilhos são diferentes para cada pessoa. Por isso que o transtorno de compulsão alimentar é um transtorno complexo e precisa de tratamento, tá? Você precisa, assim, não existe uma fórmula mágica, é sempre o mesmo gatilho para todo mundo, não é, tá? Cada pessoa vai ter um gatilho diferente. E o segundo passo que você precisa para vencer esse problema é identificar quais são os seus gatilhos, né? Que momentos que você percebe que você está propensa, né? Que geralmente você tem compulsão alimentar. Isso também pode acontecer através de pensamentos, emoções, comportamentos, situações, como foi o caso da Ana, né? Vamos supor que eu fique um dia em casa, vou te dar um exemplo de outro gatilho, tá? Que eu fique em casa pensando, ai, ninguém se importa comigo, ai, meu Deus, como eu tô sozinha, eu tô muito triste e tudo mais, sou uma pessoa solitária. Se eu fico nesse pensamento, isso me traz uma emoção muito desconfortável, né? Que eu não sei lidar, que eu não sei regular, né? Que fica muito intenso dentro de mim, eu posso pensar, ai, vou comer um chocolate, tá? E aí, esse chocolate, ser o início de um episódio de compulsão. Aí, depois do chocolate, eu como outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. O que foi o gatilho? O pensamento, tá? Estar parada pensando nisso. É preciso, né? Depois que você identifica esses gatilhos, você precisa reformular toda a sua forma de pensar e agir, tá? Existem também os gatilhos emocionais, os fisiológicos, ambientais e por aí vai, tá? Então, são vários gatilhos que podem acontecer. Muitas vezes, gatilhos que as pessoas nem imaginam. Então, por exemplo, eu me acidentei e não consigo mais ir trabalhar. E para mim, eu tenho um valor muito grande de realização através de trabalho. Se isso é tirado de mim, ou se por algum motivo eu não consigo exercer a minha profissão, eu posso sentir emoções muito desreguladas, posso ficar muito desregulada emocionalmente, posso sentir emoções muito intensas, e isso ser um gatilho para eu começar a ter episódios de compulsão em casa, tá? Porque eu não estou trabalhando direito. Então, são várias coisas que podem levar a um episódio de compulsão, você precisa identificar os seus, tá? E aqui eu queria, assim, eu não sei se todo mundo que tá aqui já me conhece, já sabe quem eu sou. Para quem não me conhece, meu nome é Sirlene Borges, eu sou psicóloga desde 2018, tá? Eu já saí da faculdade trabalhando especificamente com obesidade, emagrecimento, tá? Depois eu fui trabalhar com transtornos alimentares, tá? Porque eu percebi que uma grande parcela de pessoas, de pacientes obesos tinham transtornos alimentares. E o que acontece, né? Eu escolhi trabalhar nessa área pela luta que eu sempre vi a minha irmã mais velha ter para emagrecer. Eu, de pequena, né, eu olhava as coisas que ela fazia para emagrecer, o sofrimento que ela tinha, como ela sofria com o que as pessoas falavam, e ela não era obesa. Ela não era obesa. Ela não tinha o corpo padrão de modelo, aquela modelo da revista Capricho que tinha na época. Mas ela não era obesa. Mas mesmo assim, ali já começou uma busca incessante por emagrecimento e ela não conseguia. Por quê? Porque ela sempre fazia dietas muito restritivas, que obviamente ela não conseguia manter. E isso não era nem falado na época, tá? Que as dietas restritivas não eram possíveis de manter, isso não era falado na época.
Fórmulas, ela tomou várias fórmulas com médicos aí que passavam fórmulas para emagrecimento, que acabaram mexendo também com o emocional dela, já vi ela chorando muito por causa disso. E também vi ela passar pela fase da aceitação cega de agora eu não vou me importar com mais nada, eu sou assim, eu sou gorda e vou morrer gorda, e é isso, sabe? E largar a mão da alimentação até que os problemas começaram a bater ali na porta dela, né? Hipertensão, risco imenso de diabetes e, né, e por aí vai. Aí ela resolveu voltar e buscar o tratamento, só que isso já foi anos mais tarde. E aí a gente já tinha, né? Já tinha menos preconceito em relação ao tratamento psiquiátrico, aí ela procurou um psiquiatra, ela procurou uma psicóloga, ela procurou um nutricionista, né? E foi fazendo da forma mais difícil, mas a mais assertiva possível, né? Que é com toda essa equipe multidisciplinar. E depois ela também fez a bariátrica, né? Então ela teve que emagrecer bastante para conseguir fazer a bariátrica, né? Porque ela estava com um risco muito grande, né? Principalmente por causa dos problemas do coração, enfim. E aí ela teve que emagrecer muito, aí fez a bariátrica e hoje ela continua fazendo tratamento psicológico justamente por causa da distorção de imagem. Ela tem que aprender a conviver, né, com esse novo corpo que ela tem, com as limitações que ela tem agora em relação à bariátrica, né? Que a bariátrica, ela muda muito a vida da pessoa, ela vai ter que tomar vitaminas, várias coisas assim que ela tem que fazer. E também com a questão da alimentação, que ela tem muito medo de voltar a engordar, né? Ela tem muito medo de achar que vai engordar de novo. Então, qual a forma como ela lida com os alimentos, né? Porque ela não precisa viver em dieta restritiva, mas ela precisa aprender a encontrar ali um equilíbrio. Então, ela também está tratando. Então, você vê, a cirurgia não é a salvação de ninguém. A cirurgia, ela pode ser, tá? Ela pode ser uma, uma ajuda, tá? Para aqueles pacientes ali que estão mais em risco, tá? Mas arrisco a dizer que se ela continuasse, né, com esses profissionais e continuasse o tratamento que ela estava fazendo sem a bariátrica, ela teria conseguido emagrecer, porque ela estava pela primeira vez na vida fazendo um tratamento completo, tá? Sem essas maluquices de dieta e de fórmula e tudo mais, né? Então, assim, por ver isso dela, eu sempre pensei assim, gente, isso não é falta de força de vontade, porque era o que falavam muito para ela na época, né? E eu falava, gente, isso não é falta de força de vontade, não é possível que uma pessoa que faz tudo isso para emagrecer não tem força de vontade, isso não faz o menor sentido, né? Existe aí alguma coisa que está influenciando, mas eu era pequena, eu não sabia ainda, mas essa questão meio que sempre ficou, sempre quis muito entender por que que aquilo estava acontecendo, sempre fui muito curiosa, né? Principalmente em relação a essas questões da mente. E aí, quando eu fui para psicologia, né, meu trabalho, a primeira paciente que eu atendi como estudante, ela tinha problemas alimentares. Olha só como é que são as coisas, né? Ela já tinha problemas alimentares, e eu fiquei, cara, aí, primeiro eu tinha até esquecido que eu queria isso, né? Mas quando eu comecei a atender no SPA, né, que é o Serviço de Psicologia da faculdade, eu pensei, cara, isso aí é um sinal de novo que eu tenho que voltar a estudar isso, eu tenho que focar aqui agora a minha reta final da faculdade, depois me especializar nisso. Tem muita gente que precisa de ajuda nisso, e eu não vejo, são pouquíssimos psicólogos especialistas no assunto. E aí eu fui, né, desde a época fiz meu trabalho de conclusão em cima desse tema e já saí de lá trabalhando especificamente com pacientes que queriam emagrecer. Fui postando conteúdo nas redes sociais, os primeiros pacientes foram aparecendo bem cedo, para minha surpresa. Por quê? Porque não tinha muito psicólogo falando disso na época. Então eu consegui paciente muito rápido, coisa que eu achei que ia demorar assim, muitos anos. Mas por quê? Por causa da internet, né? E esses meus conteúdos, né, me renderam convite para palestras, né? Isso aqui já, eu acho que tinha 2 anos, 1 ou 2 anos depois de formada, não me lembro, palestrando. Então eu fui cada vez mais me aprofundando, né? Fazendo pós-graduação, cursos de extensão, curso livre, sobre esse assunto. E aí eu comecei a trabalhar mais especificamente com obesidade e transtornos alimentares, né?
aqui eu coloquei, né, que eu coloquei trabalhando mais com pacientes de obesidade, depois transtornos alimentares, tá? Minha maior missão de vida hoje é transformar vidas através da psicologia, por isso que eu tô fazendo aqui essa master aula para você, eu espero que você esteja aproveitando. Isso aqui é só uma demonstração, né, que eu atendo online. Desde que eu saí da faculdade, minha atuação tem sido online e tem sido maravilhoso, porque eu consegui provar que existe resultado mesmo na forma online. Se você for lá no meu perfil, no Instagram, tem ali um destaque escrito feedbacks, né? Pacientes que me marcaram no Instagram delas, falando, né, sobre o meu trabalho, sobre como elas mudaram. Então, ali tem, enfim, né, uma prova social de que funciona mesmo sendo online, né? Um profissional de saúde precisa de empatia e de muito conhecimento técnico para tratar transtornos alimentares e obesidade. Infelizmente, não é todo profissional de saúde que tem empatia. Às vezes tem muito conhecimento técnico, mas não sabe lidar com essas questões psicológicas e emocionais que acabam surgindo no paciente, né? Não é incomum que os pacientes digam, eu fiz tratamento, fiz terapia por não sei quantos anos, mas o psicólogo ele nunca conseguiu me ajudar em relação a esse transtorno alimentar. Eu fui no médico e o médico foi super grosso comigo, porque eu preciso emagrecer, né? Ou porque eu tenho compulsão alimentar, enfim, você precisa encontrar profissionais, né, que realmente são especializados nessa área e que realmente têm uma empatia muito grande pelo paciente, porque isso é muito importante. É um transtorno que causa muito sofrimento, né? A obesidade em si, né, os pacientes que são obesos, mas não têm compulsão alimentar, eles também sofrem muito, então precisa ter um tato com isso. Eu acho que por ter visto a minha irmã passar por essas coisas, assim, é o que mais desenvolvi em mim foi empatia. Vamos lá, que cada pessoa que eu trato, que eu tenho a oportunidade de tratar a vida daquela pessoa, é como se eu pudesse ajudar uma pessoa como a minha irmã, sabe? Um tratamento que eu gostaria que ela tivesse tido na época, infelizmente ela não teve. Vamos lá, passo 3, tá? Agora que você conheceu um pouquinho aqui da minha história, vamos continuar aqui para os passos que você precisa para vencer a compulsão alimentar. Passo 3, cessar os episódios de compulsão, tá? Para cessar um episódio de compulsão e interromper aquele ciclo que a gente conversou, você vai precisar de manter um padrão regular de alimentação, tá? O objetivo do tratamento é cessar os episódios de compulsão, tá? O emagrecimento é uma consequência disso. Então, pensa. A gente tirando os episódios de compulsão, você vai deixar de ingerir tantas calorias assim, mais de 5.000 calorias em um episódio de compulsão, né? Você vai deixar de ter aquele excesso. E, naturalmente, você vai já emagrecer. Por quê? Porque você vai tirar esse obstáculo do caminho, né? Digamos assim. O erro das pessoas é focarem em emagrecer. Só que, sem tratar o transtorno, isso é impossível, tá? Porque você pode ingerir até mais de 5.000 calorias em um único episódio de compulsão. E quando não tem quando não tem episódio de compulsão, né, você come em excesso. Assim, é impossível ter déficit calórico, né, que é o que você precisa para ter o emagrecimento. Déficit calórico, tá? E comer e aí você também precisa comer, né, sem culpa e com equilíbrio para você ter um emagrecimento saudável. E com a compulsão alimentar você nunca vai conseguir comer equilíbrio, você não vai conseguir comer sem culpa. Por isso a gente precisa tratar a compulsão para que o emagrecimento seja uma consequência. Geralmente as pessoas pensam só em emagrecer. Eu quero emagrecer, então eu vou fazer a dieta restritiva. Aí ela volta ali para aquele ciclo. Só que o que ela não percebe é que esse ciclo dessa busca dela pelo emagrecimento é o que está mantendo o transtorno alimentar. Se ela tratasse o transtorno alimentar, que é a raiz do problema, ela provavelmente conseguiria emagrecer. Foque em mudar, né, o padrão alimentar, as quantidades e depois melhorar o que você come, pois assim você não se critica excessivamente e muda o sistema que está mantendo o transtorno alimentar. O que isso quer dizer, né?
O que é focar no padrão alimentar? É você focar, por exemplo, nas quantidades que você come, tá? Nos horários que você come, enquanto, como está sendo o seu padrão realmente, né? Com a forma como você come. Se você repete ou não. Esse tipo de coisa tem que mudar primeiro. Não é você ficar pensando agora em substituição. Ah, agora eu vou substituir tudo. Então eu vou deixar de comer pão, eu vou comer, sei lá, só banana de manhã. Essas substituições loucas, isso não precisa de início. O que você precisa é não se julgar pelo que você come, mas tentar manter um padrão regular de alimentação, tá? Melhorar as quantidades da comida que você come, de comida que você come, e depois, aí você pode, depois que você já tiver ali um padrão estabelecido, conseguiu diminuir a quantidade de comida que você come, né? Conseguiu ali ter um padrão que assim dificultou um pouco mais os episódios de compulsão. Você seguindo os outros passos também, você já vai ter uma melhora na questão da compulsão alimentar. Aí a gente pode começar a pensar nas substituições, né? O que que você pode comer que seja mais saudável, né? No café da manhã, no almoço, mas que seja saudável e gostoso também, que você precisa ter prazer, sim, com alimentos saudáveis. Quarto passo, né? Manter um padrão regular de alimentação. Não pular refeições, tá? Que é isso? Que isso significa, né? Um padrão regular de alimentação, é o que eu falei no slide anterior, é você ter ali janelas, né, de horários em que você come regularmente, né? Então, você não vai pular refeições, tá? Você vai fazer as refeições sempre ali nos horários parecidos ou nos mesmos horários. Planejar, você vai ter que planejar as suas emoções, as suas refeições, tá? Porque aí facilita de você ter ali o que é mais adequado para você comer, na quantidade que é mais adequada para você comer, principalmente para você comer fora de casa, tá? Se você tem que levar comida para o trabalho, lanche para o trabalho, isso tem que ser pensado, tem que ser planejado, tá? Isso ajuda muito, muito, muito a diminuir episódio de compulsão alimentar, tá? Só o fato de você manter um padrão regular de alimentação, a gente já começa a tirar aquela cartinha, né? Mais uma cartinha ali do castelo de cartas que é a compulsão alimentar, tá? Optar sempre pelo que dá mais saciedade. Isso também é uma forma de manter um padrão regular de alimentação bom, tá? Então você para de ficar pensando só no que é gostoso, mas também procurar sentir mais saciedade com os alimentos que você come, tá? E ter mais flexibilidade cognitiva, né? Então você precisa entender que, poxa, eu tô fora de casa. Eu não trouxe nenhum lanche. Vamos supor que você não tenha se organizado e não levou nenhum lanche, isso não significa que você pode comer descontroladamente só porque você não se organizou. Geralmente, os pacientes que têm compulsão alimentar, eles têm um pensamento muito rígido. Ah, então eu vou comer logo uma coxinha e dane-se, depois eu penso nisso. Não, calma, calma. Tem que ter uma flexibilidade cognitiva para saber escolher o que você vai comer fora de casa, tá? Até mesmo dentro de casa também, tá? Tem que saber avaliar aí a situação. Se você achar que comeu algo errado, apenas siga tentando manter o padrão regular de alimentação, tá? Então, por que isso aqui é super importante? O que muitos pacientes fazem? Como esse exemplo que eu dei, né? Não planejei o lanche, por exemplo. Aí eu vou lá e compro uma coxinha. Ah, agora tá vendo? Comi a coxinha, já estraguei tudo. Então, eu não vou mais me preocupar com isso, vou seguir o dia comendo o que eu quiser, porque agora eu já estraguei tudo, já estraguei toda a minha dieta, já estraguei a alimentação, já estraguei tudo que eu tô. Tá vendo assim, eu nunca vou conseguir me controlar. Se você interrompe o que você estava fazendo e volta a comer descontroladamente, isso vai provavelmente levar a episódios de compulsão, tá? Então, por mais que você não tenha, se eu não consigo controlar, comi a coxinha. Então, beleza, chega em casa, você vai, se for na hora do lanche, você vai lanchar normal, o que você já tinha pensado, o mais saudável. Você vai jantar normal, vai fazer uma ceia depois de jantar e ponto. Não precisa sair comendo descontroladamente por causa disso, porque esse padrão é o que mantém o transtorno. Então, você está entendendo que tudo que a gente faz na compulsão alimentar é para tirar os fatores que estão mantendo o transtorno, realmente tirar as cartas que deixam ali aquele castelo em pé, tá?
A maioria dos pacientes com compulsão alimentar tem, né, a mentalidade de dieta, que foi o que eu falei, isso é um problema, né? Característica psicológica do paciente é a mentalidade de dieta, distorções cognitivas, né? Ser muito 8 ou 80, né? Pensamento dicotômico, ou eu vou perfeitamente bem na minha alimentação e sigo ali a dieta à risca certinho, não saio nunca dali, ou eu não faço nada. Então, se eu comi uma coxinha fora do que eu planejei, é melhor então não fazer mais nada, porque aí eu já estraguei tudo. Isso não é nenhuma flexibilidade cognitiva. O que você precisa desenvolver é justamente o contrário, que é você parar, analisar, né, não se culpar excessivamente por causa disso, né, e voltar ao padrão regular que você tinha. O paciente com compulsão alimentar, ele tem muitas distorções cognitivas, essa daqui é a mais comum, mas tem outras, tá? Crenças limitantes também precisam ser trabalhadas, porque também são comuns em pacientes com compulsão alimentar, né? Como eu nunca vou conseguir emagrecer, eu não faço nada direito, eu sou um fracasso. O perfeccionismo clínico é algo que também é característico do paciente, né? Que é dele querer fazer tudo perfeito, né? Não só em relação à alimentação, mas também na vida, no trabalho. Então, aquela pessoa que quer ser perfeita no trabalho, ela quer ser perfeita nas relações, tudo ela se culpa, tudo é culpa dela, né? Então ela tá ali o tempo todo tentando agradar os outros, tentando ser perfeita em tudo, fazer tudo da forma mais perfeita possível, né? E a gente sabe que isso é exaustivo, sabe? Isso é exaustivo, muito exaustivo, tá? E leva a um cansaço psicológico muito grande. Esse cansaço psicológico muito grande, né, que vai gerar ali uma tristeza, um estresse, um aumento de cortisol, pode levar a mais episódios de compulsão, tá? A autocrítica excessiva, né, também é uma característica do paciente com compulsão alimentar. O paciente ele se critica excessivamente pela alimentação e assim por várias outras coisas, então isso é preocupante, precisa ser tratado, tá? Mas existe solução, tá? Isso é o que é melhor, a melhor coisa que eu posso te falar aqui hoje é que existe solução e isso é um alívio, tá? O protocolo de Oxford para tratamento da compulsão alimentar. Aqui está uma fotinho da Universidade de Oxford, linda, lindíssima, né? Onde estão os melhores pesquisadores e profissionais, né? Da área da psicologia de transtornos alimentares. E lá foi desenvolvido, né, um tratamento que é o que a gente considera o tratamento padrão ouro para tratamento de compulsão alimentar, tá? E de outros transtornos alimentares. Atualmente eu trabalho com esse protocolo que foi desenvolvido lá, né? Ele é o protocolo que tem mais evidências científicas. Então, o que que eles fizeram? Vamos comparar esse tratamento aqui que a gente criou, né? Que é terapia cognitivo-comportamental para transtornos alimentares, com outros tratamentos existentes que também se propõem a tratar compulsão e vamos ver qual que é o que se sai melhor, tá? Nessas pesquisas, eles descobriram que esse protocolo de tratamento é o mais eficaz até agora. O que a gente sabe até agora é que esse é o tratamento mais eficaz, tá? E o dia que mudar, eu mudo também minha abordagem, tá? O dia que a ciência disser apontar melhor para outra direção, eu vou para aquela outra direção, porque eu sou uma profissional que eu trabalho com práticas baseadas em evidências, tá? Eu não vou fazer o que eu acho que é melhor para o paciente, não, eu vou fazer o que os cientistas, o que a ciência diz que é melhor para a maioria dos pacientes, tá? E eu recomendo que você busque profissionais com esse tipo de abordagem que vai ser muito mais, vai facilitar muito a sua vida, vai economizar muito dinheiro, porque tem muita gente que perde dinheiro apostando em reiki, tem teta telling, tem várias terapias loucas aí, que são pseudociências, né? Tem cara de ciência, cheiro de ciência, mas não é ciência, tá? Não é científico, não é embasado em ciência, mas a terapia cognitivo-comportamental então é importante que você se importe com isso e busque profissionais que trabalham, né, com práticas baseadas em evidências, tá? E é desse protocolo de tratamento que eu tirei tudo o que eu te falei hoje. Nada disso que eu te falei é aleatório e nada disso que eu te falei é da minha cabeça. Olha que maravilha, né? Isso foi estudado por pessoas muito mais inteligentes do que eu, né? Por cientistas, muito mais especificamente pelo Christopher Fairbairn. Eu sempre coisa assim para falar o sobrenome dele quase que não sai. E a Zafra Cooper. Se você tiver curiosidade de saber quem foi que criou esse protocolo de tratamento,
coloca o nome deles no Google, que provavelmente você vai achar, tá? Eles estão lá até hoje, no Centro de Pesquisa de Oxford, melhorando, né, o protocolo, enfim, ensinando outros terapeutas jovens a trabalhar com o protocolo, né, enfim, desenvolvendo pesquisas em outras áreas também. Então, esse é o protocolo padrão ouro, tá? Na psicologia. E o que que eu sempre ensino para os meus pacientes? O protocolo, o tratamento padrão ouro, né, é a terapia cognitivo-comportamental específica para transtornos alimentares, né, a TCC para transtornos de compulsão alimentar, mas a medicação psiquiátrica. O que que a medicação faz? Não existe uma medicação psiquiátrica específica para transtornos alimentares, tá? O que que existe são medicações que ajudam os pacientes no controle dos impulsos. Olha que maravilha! Então, vamos supor que eu passe aí uma estratégia, uma técnica comportamental para aquele paciente praticar em casa. Se ele estiver fazendo uso da medicação, provavelmente ele vai conseguir ter êxito no plano de ação que a gente propôs para casa, porque na terapia cognitivo-comportamental a gente passa planos de ação, né, para o paciente fazer em casa, para ele trabalhar em casa aquilo que a gente trabalhou ali na terapia. Esse tratamento ele vai muito além das sessões que você faz ali com o psicólogo, tá? Você precisa fazer coisas em casa também. E se você estiver tomando a medicação, por que que a medicação faz? Ela conserta a desordem química do teu cérebro, tá? Então já é comprovado que os pacientes que com compulsão alimentar, eles têm uma deficiência nessa área que controla os impulsos, tá? Diferente dos pacientes que, por exemplo, têm anorexia, que conseguem não comer mesmo estando morrendo de fome, tá? Eles têm um super controle sobre os seus próprios comportamentos, e isso, né, é o que torna também o tratamento mais difícil, no caso da anorexia. Já os pacientes com compulsão alimentar, não, eles têm uma dificuldade no controle dos impulsos. Então, a medicação psiquiátrica pode ajudar nisso, entre outras coisas. Porque se o paciente ele tiver, além desse descontrole dos impulsos, ele tiver sintomas de depressão, de ansiedade, a medicação também vai ajudar nisso. E se a gente tira esses obstáculos, fica mais fácil ainda dele responder ao que a gente propõe na terapia para ele fazer, tá? Então, assim, é o protocolo de Oxford, né? O tratamento, né, para compulsão alimentar, mas a medicação é o tratamento padrão ouro. E aí, muito paciente diz assim para mim: ai, Silene, eu não quero tomar medicação, porque aí eu tenho medo de ficar viciada. Gente, isso não faz o menor sentido hoje em dia, tá? As nossas medicações hoje em dia são medicações muito, muito modernas, muito estudadas, justamente para ter cada vez menos efeitos colaterais, tá? A maioria dos pacientes que eu atendo não tem efeito colateral, e se tem, é bem de leve, e aí já consegue ajustar ali depois de um dia tomando a medicação, tá? Então, assim, não tem isso de você ficar viciado. Não é uma medicação que vicia, tá? Você vai precisar tomar a medicação enquanto você está em tratamento. Quando a gente conseguir chegar ao objetivo de cessar os episódios de compulsão, né, de você trabalhar ali na terapia o que a gente propôs, né, todos esses outros passos, entre outras coisas que precisam ser trabalhadas, que eu já vou te mostrar o que que é. Aí a gente começa o quê? A fazer o desmame. Você vai no psiquiatra, você fala do seu tratamento psicológico, como ele tem andado, como você tem evoluído, e aí o psiquiatra, se ele achar adequado, dependendo do tempo de tratamento ali que você teve, ele vai começar a fazer o desmame com você, dar a medicação da melhor forma possível para que você não tenha problema e consiga ficar sem a medicação, sem nenhum problema, tá? Então, isso aí é nada mais do que uma crença limitante, tá? Eu sempre falo lá no meu Instagram do episódio de depressão que eu tive, né, de 2018 para 2019. Eu fiz o tratamento com a TCC, né, com a terapia cognitivo-comportamental e a medicação, e hoje em dia eu tô sem a medicação, tô bem, e é isso, tá? Não existe isso de você se viciar. O que pode acontecer é que muitas pessoas não tratam direito, ou seja, não fazem terapia, tá? Não tomam medicação direito, e aí fica sempre naquilo, né? Vou tomar medicação, vou tomar medicação. E aí nunca melhora. Por quê? Porque o ideal, o tratamento padrão ouro é a medicação com a terapia.
Tem gente que toma medicação, mas nunca se livra disso, por quê? Porque não faz o tratamento completo, tá? Fica só tomando a medicação, ou então fica só na terapia, e isso aí, gente, olha, é bem complicado, tá? A medicação demora de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito, né? E eu costumo dizer assim: olha, dá para tratar compulsão alimentar sem fazer uso da medicação? Dá. Dá para arrancar um dente sem anestesia? Dá. Dá, não dá? Ah, Celene, mas vai doer. Vai doer mais do que dói com anestesia. Vai ser muito complicado isso, hein? Pois é, a questão da compulsão alimentar é a mesma coisa, né? Então, se existe hoje uma forma, né, de ajudar o tratamento e você melhorar mais rápido, né, a gente chegar no nosso objetivo mais rápido, por que não? Por que não utilizar? Sabe? Por quê? Simplesmente essa analogia é perfeita. Você vai arrancar um dente simplesmente por, eu não quero usar anestesia porque eu não quero me viciar em anestesia. Sabe? Sendo que não é uma coisa que vicia. A mesma coisa em relação às medicações que a gente tem hoje em dia. Uma coisa não substitui a outra, tá? Se complementam. É, E aí eu falei aqui, né, sobre o medo de ficar dependente, não quer ter que tomar remédio para ficar bem. Será que não tem como fazer sem a medicação? É o que eu falei aqui. Tem como fazer. Você vai demorar muito tempo, ou talvez nem melhore, tá? Só com a terapia. Você precisa aliar os dois para ter um tratamento muito mais eficiente. Então, assim, quais são os benefícios do tratamento, né? O que eu vou ter de benefício com esse tratamento? Né? Como eu estava antes, aí eu coloquei aqui um exemplo, né, de um bem característico de um paciente com compulsão alimentar. Então, tá comendo um hambúrguer, já vai começar isso aqui, a pipoca, o biscoito, isso aqui, o refrigerante. Então, ali dali é ladeira abaixo, né, digamos assim. E como eu estou agora, quais foram os meus avanços, né? Então, assim, além de você poder, né, emagrecer, porque você vai tirar esse componente que é um obstáculo para o seu emagrecimento, né? Você vai ter mais saúde, mais disposição, né? Mental e física, né? Porque o transtorno de compulsão alimentar, viver nesse ciclo de compulsão é muito cansativo, é muito triste. Então, você tirando isso, você vai se sentir mais saudável, mais feliz, você vai conseguir voltar a vestir as suas próprias roupas, né? E aí que isso que acontece com muitos pacientes, né? Que eles conseguem voltar a colocar as roupas que não cabiam mais, porque eles estavam engordando disparado, né? Então, isso pode acontecer. Ter a habilidade de comer de tudo sem medo, tá? Se você fizer o tratamento certinho, você pode chegar a não ter medo de comer nada, de comer tudo e conseguir comer com equilíbrio, tá? De não ter mais um problema realmente em relação à comida. Que é o que eu falei que hoje em dia é o que acontece com a Lara Nesteruk, tá? Ela foi o exemplo que eu dei aqui no início dessa apresentação e ela é um ótimo exemplo disso, que ela come qualquer coisa, não está proibida de nada. Ela mesma fala, se eu quiser comer McDonald's eu como, se eu quiser comer açúcar eu como, mas hoje eu não tenho a necessidade de comer isso todos os dias. Eu quando como me dá vontade, quando não dá vontade eu não como e ponto. É uma relação leve com a comida, tá? Viver uma vida e voltar a sair, né? Viver uma vida mais leve, esse aqui eu coloquei, esqueci de colocar, e voltar a sair, então as pessoas começam a voltar a viver mesmo, né? Voltar a fazer o que tem que fazer, voltar a se cuidar, voltar a encontrar pessoas, voltar a passear por lugares diferentes, conhecer lugares diferentes, tá? Pode melhorar a sua relação sexual, isso também isso é muito bom, tá? Depois que você faz o tratamento, né, que você começa a se sentir melhor com você, isso também pode começar a mudar. Claro que se a sua questão sexual não tiver é, outros fatores ali influenciando, né? Se for só essa questão da compulsão alimentar, isso pode melhorar, tá? Pode aumentar a sua autoconfiança, né? Tá vendo? Eu consegui superar esse desafio, né? Então hoje eu arrisco dizer que é por isso que a Lara é uma pessoa muito confiante, né? Muito autoconfiante. Ela conseguiu mudar, assim, o corpo dela, né? Mas não só isso, ela conseguiu vencer um problema, assim, psicológico mesmo que ela tinha, passa com o tratamento adequado. Isso dá, poxa, eu consegui passar por isso, isso é algo que gera muita autoestima, muita autoconfiança, tá?
Se sentir bem na própria pele, tá? Que é uma coisa que o paciente com compulsão alimentar ele já não tem mais há muito tempo. Isso de se sentir bem na própria pele, tá? Então, esse é mais um benefício do tratamento. As fases do tratamento, né? Como é que são essas fases do protocolo de Oxford? Primeiro tem a fase de avaliação. A primeira fase são sessões de avaliação e dar início ao tratamento, né? Então, ali você vai ter, vai ser explicado como é que o tratamento funciona, quais serão, né? Quais são as coisas que estão mantendo o seu problema, né? A compulsão alimentar. E aí eu vou te explicar como que a gente vai começar a trabalhar, que pontos, que cartas que a gente vai começar a retirar, como que a gente vai trabalhar essas coisas, tá? E aí, depois disso, vem a segunda fase, que são as sessões semanais, né? Que, de fato, o tratamento começa. Então, a cada sessão vai ter pontos específicos que a gente vai trabalhar de acordo com aquilo que você me contou nas primeiras sessões. A gente, cada semana, vai trabalhar uma coisa diferente, né? Vão ter planos de ação para casa, para você praticar em casa. E aí você vai me dizendo, ó, tal coisa funcionou, tal coisa não funcionou, eu tô bem melhor aqui, mas ainda preciso trabalhar mais isso, é um tratamento em conjunto, tá? A terceira fase, né, depois dessa fase de tratamento, já é a prevenção de recaída, tá? Então, depois de algumas sessões, que a gente perceber que você já tá bem, que você já tá, né, começando a se livrar mesmo, cessar os episódios de compulsão, a gente vai começar a fase de prevenção de recaída, que são sessões específicas para eu te ensinar isso, né? Como que você vai fazer para se manter ali bem em relação ao transtorno. E o processo de perda de peso ou manutenção do peso perdido é a fase 4, né? Se você quiser iniciar um processo de perda de peso ou de manter o peso que você perdeu, né, com esse tratamento da compulsão, ele pode ser iniciado na fase 4, tá? Para quem é, né? Para quem é esse tratamento que eu disponibilizo, né? Esse tratamento da compulsão alimentar. É para quem deseja tirar esse obstáculo de uma vez por todas do caminho, né? A compulsão alimentar, quem quer tratar isso realmente quer tirar esse obstáculo do caminho. Esse tratamento é uma oportunidade de você conseguir se libertar da compulsão e ter uma relação saudável com a comida, isso é o mais importante. Não adianta a gente tratar a compulsão e você continuar com medo de comer, continuar vendo alimentos como vilões, continuar achando que você só pode emagrecer se você fizer dieta restritiva. Então, isso é para você que quer ter uma relação saudável com a comida no geral, tá? E não só se livrar da compulsão. Poucas pessoas falam do tratamento e tem gente que perde muitos anos de vida, isso aqui é importante enfatizar, com esse problema. Por quê? Porque nem sabe que tem um tratamento, né? E então, se você é esse tipo de pessoa que nunca soube que tem tratamento, o tratamento é para você, tá? A liberdade de não ter mais esse problema é uma coisa preciosa e que, infelizmente, poucas pessoas sabem que podem viver assim, né? Que elas podem se libertar desse problema. Muita gente, por ter compulsão alimentar por muitos anos, acham que isso não tem jeito, não vai resolver mais, tá? É para quem deseja um acompanhamento exclusivo de um especialista. Existem poucos psicólogos especialistas no assunto. Eu sou especialista no assunto, então, se você quiser um tratamento comandado por um psicólogo especialista no assunto, com certeza esse tratamento é para você, né? Se não for comigo, que você busque algum outro profissional que seja, né, especialista no assunto, ele vai ter a melhor forma possível de tratar você, tá? E para quem não quer depender do SUS, tá? Não pode, não quer, né? Tem gente que não pode porque, não quero ficar mais tanto tempo assim com esse transtorno e também não quero depender do SUS. O SUS dá esse tratamento? Acredito que sim, tá? Acredito que sim. Não sei se é da forma como a gente faz no atendimento particular, meu atendimento é particular, mas é certo que no SUS você pode se conseguir ajuda para tratar a compulsão alimentar. Não deixe de procurar tratamento, mesmo que você não tenha condições financeiras de pagar um especialista para te ajudar nisso, tá? Procura sim o tratamento do SUS, mas comigo é para quem não quer depender do SUS, para quem pode não depender do SUS, tá? Porque o meu atendimento ele é particular. É para quem quer se comprometer para o tratamento e pode comparecer às sessões sem muitas faltas, tá? E se o tratamento começar bem, ele tem
resultados muito melhores. Por que eu resolvi enfatizar isso? Assim, é porque tem muita gente que me procura, quer fazer o tratamento, mas não está muito disposto a comparecer às sessões, não tem muito compromisso com o tratamento, e o tratamento ele só dá certo se o paciente se engajar de verdade. Se o paciente realmente estiver disposto a, não, agora eu vou focar no meu tratamento e eu vou aqui seguir as recomendações da psicóloga. Porque se você está com algum problema na sua vida que você não tem tempo para nada, que você não vai conseguir fazer sessões, adia o tratamento e faz em algum outro momento. Mas se você sente que é para você agora, que você pode dar prioridade a isso, que você não vai ficar faltando toda semana por qualquer besteira que seja, é para você, tá? O tratamento comigo. Os benefícios, né, além das consultas, então eu separo materiais personalizados para os pacientes, né? A cada sessão que tem ali uma tarefa, um plano de ação para casa, vai ser encaminhado para você depois um material com o seu nome personalizado ali, bonitinho. E eu acho que faz diferença. Faz diferença porque mostra que o profissional ele pensou em você, né? Além dele estar focado no seu tratamento, né? Em procurar estratégias para personalizar o seu tratamento, porque não é para todo mundo. O tratamento não é igual para todo mundo, tá? Existem algumas ferramentas que sim, são para a maioria, mas tem muitas coisas que um paciente não precisa, mas que o outro vai precisar, tá? Então, esses materiais, eles são pensados de forma personalizada, e vem ali com o seu nome, né? Tem esse cuidado, esse tempo que eu paro para colocar ali, para querida paciente, fulano de tal. Eu gosto disso, eu gosto de fazer o paciente sentir que eu realmente pensei nele, que aquilo é exclusivo para ele, né? Planner exclusivo para pacientes em PDF, né? Então, o paciente ele tem um planner que vai ajudar justamente nessas questões alimentares, na organização dele do dia a dia, na mudança do estilo de vida dele, e aí ele pode imprimir esse planner em PDF e começar a usar de acordo com as nossas sessões, tá? Acesso exclusivo a mim no WhatsApp, e isso aqui, caso o paciente, a gente trabalhou uma coisa na terapia, e o paciente teve, sei lá, alguma coisa muito emergente aconteceu, né? Como a gente teve pacientes que perderam entes queridos e começaram a perceber que iam entrar em episódios de compulsão alimentar, né? Então, pode me contatar pelo WhatsApp, eu tô disponível para os meus pacientes a qualquer momento que eles precisem de mim, né? É claro que a gente não vai ficar conversando, né, de coisas triviais do dia a dia. Não, a gente vai conversar sobre coisas sérias. Quando você realmente sentir que precisa de mim, eu vou estar lá, tá? É porque é muito ruim, né, de ser acompanhado, mas você sente que não pode mandar uma mensagem para a pessoa que está te acompanhando, porque, sei lá, você vai ficar meio inadequado e tal. Comigo não tem isso, não, tá? Se você realmente precisar de mim, você pode mandar a mensagem, eu vou estar disponível, tá? E o programa Premium de manutenção da saúde mental é uma coisa muito legal que eu estou preparando para os meus pacientes, tá? Que é um programa para ajudar nas questões. Assim, então, eu procurei pensar em materiais e aulas de como ajudar os pacientes a ter um estilo de vida mais saudável, para que eles possam ter esse material, mesmo depois do tratamento comigo, tá? Que eles possam carregar esse material com eles para sempre. É um programa mesmo, tá? Para eles conseguirem manter ali o estilo de vida deles mais saudável. É uma coisa ainda que está em desenvolvimento, né? Eu ainda estou preparando os materiais, eu vou começar a gravar daqui a pouco, mas já é algo que todos os meus pacientes vão ter acesso quando ele estiver finalizado. Bom, funciona sendo online? É uma coisa que muita gente me pergunta, né? Sirlene, funciona? Sim, funciona, né? Como eu te disse, tem vários feedbacks, várias provas, assim, né, que funcionam online. Por quê? Esse modelo já é praticado nos Estados Unidos, ó, há muitos anos online, tá? Isso só foi chegar aqui no Brasil de 2017 para 2018, que começou a ser permitido fazer online aqui. Então, eu já atendi online antes mesmo da pandemia, tá? Eu já estava, ó, anos-luz na frente dos psicólogos aqui no Brasil, porque eu já atendi online. As pessoas ainda tinham muito preconceito, né? Os psicólogos aqui ainda tinham muito preconceito com isso. Mas depois eles aderiram e viram que sim, os pacientes têm resultado.
se você for um bom profissional, você vai conseguir ajudar o seu paciente da forma que for. Pode ser por carta, pode ser por e-mail, você vai conseguir ajudar o seu paciente, tá? Porque a aplicação das técnicas não muda muito, pelo menos em relação à forma como eu trabalho, não muda muito. Você pode aplicar online, tá? Não tem problema nenhum. E as vantagens de fazer online são a praticidade, né? Que não precisa de muito para você fazer a sessão, basta que você tenha um lugar ali que você tenha privacidade, coloque fone de ouvido, tenha uma internet ali ok para você fazer a chamada. E é isso, não precisa de muito, separar um cafezinho, um chazinho, e é isso. Vamos lá, vamos começar a sessão. É muito prático, tá? Não perde tempo com deslocamento. Inclusive, essa questão da praticidade é muito legal, porque tem muito paciente que faz, inclusive, enquanto está viajando, enquanto está de férias, né? Não interrompe as sessões, está sempre ali com acompanhamento, isso é muito bom. Não perde tempo com deslocamento, né? Então, tem gente que perde muito tempo em trânsito até chegar ao psicólogo, isso é ruim, né? Tempo é vida, é o nosso recurso mais escasso. Eu sempre digo isso, tá? Então, a terapia online, ela também ajuda isso, a economizar tempo, né? As perguntas frequentes que me, né, fazem em relação ao tratamento comigo, tá? Você aceita plano de saúde? Sim. Não, não aceito plano de saúde, é realmente particular. Só atendo pacientes no particular. Porém, eu dou recibo, tá? Eu dou recibo. O que que acontece? O paciente, ele vai lá, ele paga as sessões, né? Ele paga a primeira sessão, o pacote de sessões. E aí, depois que a sessão é realizada, eu vou e faço o recibo para ele. Ele pode pedir reembolso ao plano de saúde dele. Caso o plano de saúde dele dê reembolso, ele vai conseguir reembolsar esse valor que ele investiu no tratamento, tá? Mas, de qualquer forma, o tratamento é um investimento, tá? É um investimento na sua saúde, é um investimento em você, na sua qualidade de vida, né? Como você viu aqui, não é só uma questão alimentar, isso vai melhorar a sua relação sexual, a sua relação com o seu corpo, vai te permitir viver coisas que você já deixou de viver há muito tempo. Então, é realmente um investimento em você, né? Que é a principal fonte de transformação da sua vida, é você, né? Muita gente gasta dinheiro com várias outras coisas, mas não investe em si mesma. E isso é um erro, né? É uma coisa muito ruim. Então, não aceito plano de saúde, mas você pode pagar o tratamento e ter o reembolso, caso o seu plano te dê reembolso, tá? A primeira sessão é grátis? Não, eu não trabalho dessa forma. A minha primeira sessão, ela é cobrada assim como todas as outras. Por quê? Porque demanda meu tempo, demanda. Eu estudei tudo que eu sei, todas as técnicas que eu vou te passar, tudo que eu vou te ensinar desde a primeira sessão, aquilo ali houve um custo, né? Tem um custo para mim. Então, eu preciso cobrar pelo meu trabalho. Nada mais digno do que cobrar pelo nosso trabalho, não é mesmo? Você dá recibo? Do recibo. Posso fazer de qualquer lugar do mundo? Sim, hoje em dia, assim, vamos colocar aí 60% dos pacientes que eu atendo é online e todas são online, né? Mas 60% moram fora do Brasil. São brasileiras que moram fora, né? Como marcar uma consulta? O link está aqui embaixo desse vídeo. Você pode tirar dúvidas sobre o valor, você pode pedir outras informações. Se você tiver alguma outra dúvida, você pode tirar no WhatsApp. Você vai receber você vai conversar no WhatsApp, é uma conversa, tá? Onde você vai poder tirar suas dúvidas e já marcar o nosso primeiro encontro super especial. Enfatizando os benefícios do tratamento, né? Que é acabar com esse problema e se tornar uma pessoa mais equilibrada na alimentação e se libertar dessa mentalidade e poder comer de tudo com equilíbrio, viver tranquila, tá? O link tá aqui abaixo para você conversar no WhatsApp, né, e marcar o nosso primeiro encontro. E eu coloquei aqui, né, para encerrar essa frase que eu gosto muito. A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho normal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Repetindo, o link tá aqui embaixo, marquem a consulta. Vou ficar muito feliz de receber você. E mesmo se você não puder participar da consulta, muito obrigada por ter assistido essa master aula. Eu espero que ela tenha te ajudado bastante e que você aplique tudo isso que você aprendeu aqui. Um beijo.